de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Bom, primeiramente eu quero agradecer à casa a oportunidade de trabalho e de trazer um assunto que ainda é muito polêmico, é um tabu, envolto ainda em muito preconceito e, infelizmente, esse preconceito atinge a família do dependente químico. Está envolto em vergonha, culpa, medo, em decorrência basicamente do desconhecimento do que é a doença. Fica envolvida pela doença da pessoa amada e se converte num codoente em perseguição constante de uma cura que não existe. A propósito, a mensagem de hoje vem bem a calhar, porque é disso que nós vamos tratar. Uma foto bem interessante essa aí, eu escolhi propositalmente por duas razões. Primeiro, a nossa cervejinha do fim de semana, temos que ter a ideia de que bebida alcoólica é droga. As pessoas não adoecem por causa de álcool e droga, adoecem por causa da droga, e álcool é droga. Devemos agora deixar nossas máscaras caírem e pararmos de aceitar socialmente esse tipo de comportamento que é danoso, principalmente porque recentemente recebi um trabalho que foi publicado no Jornal Britânico de Medicina, tendo sido desenvolvido ao longo de 30 anos, acompanhando usuários de álcool, desde aqueles que fazem uso de forma rara, até aqueles que são bebedores contumazes. E a conclusão do trabalho foi: independente da dose e da frequência, o álcool provoca danos cerebrais. A outra razão foi porque eu escolhi, tem 6 jovens aí. Os trabalhos mostram que, estatisticamente, 1 em cada 6 jovens que experimentam droga, como eles, vai se tornar um dependente químico. Iniciará uma jornada em que a droga vai fazer parte da sua vida tão intensamente que nada mais vai importar para ele a não ser a próxima dose. Seguindo numa condição de degradação humana, física, ética e moral, e se ela não foi interrompida, este é o resultado. Dependência química é uma doença lenta, progressiva e fatal. Não tem cura. Tem tratamento, tem recuperação, mas nós não conhecemos a cura ainda. O uso compulsivo de droga é uma doença que é desenvolvida por escolha. A pessoa procura a droga, procura na experimentação desse prazer danoso, experimentar alterações de sua própria consciência, busca fazer de si algo mais que não encontra dentro de si mesmo, por um equívoco próprio. Não se reconhece como uma pessoa capaz de enfrentamento da vida e, por isso, foge através do uso de drogas. Mas Joana de Ângeles nos diz que o sofrimento não é nosso destino. Ele é decorrência justamente das nossas falhas em escolher bem os nossos destinos. E por isso nós sofremos. Precisamos aprender a escolher melhor. O que é uma droga psicoativa? É uma droga, uma substância química que tem a capacidade potencial de alterar o funcionamento do cérebro, fazendo com que a pessoa altere a sua percepção, mude seu humor, perca a sua noção de consciência ativa e seja capaz de desenvolver uma atitude compulsiva e obsessiva de busca da droga.
Essas aqui são algumas das drogas mais conhecidas, mais comuns. Destaco duas aqui, que são das mais perigosas: álcool e maconha. Álcool, que é responsável, em média, por 50 milhões de acidentes de trabalho ao ano no mundo todo, e é responsável pelo maior número de internações no SUS. Maconha, porque sua característica, que está sendo passada de inocência, expõe os nossos jovens a um risco potencial de danos irreversíveis nos cérebros, porque a maconha promove isso. O THC, infelizmente, provoca danos no cérebro que são irreversíveis. Como funciona o nosso cérebro com relação ao prazer? Ele é programado para aceitar determinados estímulos e responder de forma a que nós nos sintamos bem diante daquele estímulo. Comer um chocolate, não é? Olhar o rosto da pessoa amada, ver nosso filho caminhar pela primeira vez, prazer de levar uma filha no altar. Para tudo isso, o cérebro responde da mesma maneira, nos inundando com substâncias próprias do nosso organismo, de forma a que possamos nos sentir bem. Mas é feito de uma forma tal em que ele controla a dose desse prazer e não se torna adoentado na compulsão de buscá-lo completamente independente do resto de sua vida. Ou seja, ele é capaz de vivenciar isso através da memória sem provocar dano ao organismo, tirando a atenção para outros assuntos que sejam importantes também. Ao experimentar uma droga que promove uma intensidade muito alta desse prazer, ele se desorganiza, altera sua capacidade de resposta, perde seu controle, alterando a fisiologia da sua química, fazendo com que ele desaprenda o que aprendeu e aprenda a funcionar de forma doentia. Ele entra num turno de obsessão e compulsão em busca dessa droga. Esses são alguns dos danos provocados no cérebro por causa do uso de drogas. Genérico, porque não vou especificar cada droga, nós temos um tempo muito curto para isso. Redução do tamanho do cérebro, porque há destruição de células nervosas. Um cigarro de maconha tem a capacidade de destruir 50 mil neurônios por vez. O álcool também tem essa capacidade, não só de destruir as conexões sinápticas, como também destruir o número de células. Por isso ele atrofia. Qualquer alcoolista, ao fazer um exame de tomografia ou de angiorressonância magnética, vai ver que seu cérebro está reduzido. Né? A gente tem experiência nisso. Né? Eu já acompanhei meu pai era alcoolista. Né? Eu vi o que aconteceu com ele. Agora, o que nos diz a doutrina? Joana de Ângeles nos mostra que os desequilíbrios são decorrentes de cargas exageradas na corrente elétrica do cérebro, ou seja, nós a alteramos quando usamos droga, quando usamos álcool, quando usamos crack, quando usamos o mesclado, que é a mistura da maconha com crack, alteramos a corrente cerebral, e isso faz com que ele se desorganize. Isso ocorre uma repercussão perispiritual. Começa a haver dano nesse ponto. André Luiz vem mais fundo quando ele diz que a mente, que é o senhor do corpo, é suscetível à viciação. A mente não é um atributo do corpo, não é um atributo do perispírito, é um atributo do espírito. Daí podem ver que o dano provocado pelo uso de droga ultrapassa a barreira material, perispiritual, para atingir o espírito. Quando nós vemos que essas alterações permanecem após o desencarne, somos capazes de compreender por que a natureza dessa doença nos faz deferir que é necessário de 4 a 6 encarnações para que haja a depuração total dessa dor.
quem trabalha na mediunidade, como eu, né? E meus companheiros de grupo, os companheiros aqui dessa casa, que já tiveram a experiência de entrar em contato com a mente desencarnada de um dependente químico, vê que, apesar dele estar desencarnado, a sua sede pela droga ainda é muito intensa. E quem já experimentou esse contato sabe que é muito difícil de resistir a esse apelo. É muito doloroso o que a gente vê nas reuniões mediúnicas quando a gente entra em contato com um dependente químico desencarnado. Essa figura eu coloquei aqui a título de ilustração, para ver a quantidade de receptores de nicotina do tabaco, né, no cérebro, para fazer uma comparação com a quantidade de receptores da maconha no cérebro. Essa é a quantidade de receptores de THC que nós temos no cérebro. É impossível alguém aceitar que essa droga não faz mal ao corpo humano, não faz mal ao perispírito, não faz mal ao espírito. É impossível negar que ela tem uma capacidade mortal de envenenamento. E eu falo assim porque há uma campanha muito grande na legalização, na tentativa de legalizar essa droga no país, como foi feito em outros países. A resultante da legalização está se mostrando. Tem o trabalho do Dr. Jeffrey, dos Estados Unidos, que as repercussões da legalização no Colorado são as mais danosas possíveis. Na Holanda também as mais danosas, eles estão tentando reverter isso. Na Suécia eles proibiram de novo a comercialização da maconha devido aos danos provocados à sociedade pela legalização das maconhas. No Uruguai está ocorrendo a mesma coisa, aumentou a violência, aumentou o consumo, aumentou o tráfico e pior, criou um outro tipo de turismo, o turismo da droga. Pessoas saem dos seus países para ir consumir droga no Uruguai. Vamos ver os estágios para chegar à dependência química. Na primeira fase, o estágio experimental. A criança, e a gente tem que chamar de criança porque o início desse contato está ocorrendo na faixa de idade de 10 a meio anos de idade. É nessa fase que as nossas crianças estão tendo o primeiro contato com a droga. E, infelizmente, esse primeiro contato está sendo dentro de casa, na família. É aquela espumeira da cervejinha que o papai dá para experimentar como é ruim, né? É ver nas festinhas que o titio fica mais engraçado quando ele exagera na bebida. Então é tão interessante a gente ser popular bebendo, não é? É o papai que chega em casa, né, e a filha corre para os seus braços e ele diz: não, espera um pouquinho, para. Vai na geladeira, pega uma cerveja, toma. Agora sim, estou me sentindo bem. Ele está passando a mensagem que se drogar faz bem, que antes de ver os filhos é mais importante se drogar. É essa mensagem que nós passamos aos nossos filhos, como não temos o cuidado de ter a atenção para que algo que faz mal não pode mais fazer parte da nossa sociedade. Bebida alcoólica é droga. O segundo estágio ocasional é na faixa já da adolescência, da pré-adolescência, 13, 14, 15, 16 anos de idade. Vai nas festinhas, vai nos eventos, vai nos encontros, começa a usar a droga em maior quantidade, com mais frequência. Já está caminhando para a dependência. O nosso interesse é justamente evitar o primeiro passo, o estágio experimental. É evitar que eles tenham a vontade de ter o contato com a droga, aquela curiosidade, e isso só pode ser feito dentro de casa. O terceiro estágio é o de abuso. Ocorre o consumo frequente. O indivíduo já não percebeu que ele adoeceu, ele está funcional. Mantém seus compromissos, continua trabalhando, continua estudando, apesar de estar vendo uma queda no seu rendimento escolar, uma queda no seu trabalho, mas ele ainda é capaz de cumprir com seus compromissos. No entanto, ele é incapaz de viver sem pelo menos uma vez ao dia usar drogas. Se não for interrompido nessa fase, ele vai fatalmente entrar na dependência química, que é o quarto estágio, onde nada mais importa.
a não ser a próxima dose. O indivíduo perde o interesse por si mesmo, perde o interesse pelos seus, deixa de ter afeto, não consegue mais amar ninguém, porque ele não sabe lidar com esse tipo de sentimento. Ele entra numa fase que nós chamamos de congelamento emocional. Por não poder lidar com esse tipo de sentimento de afeto, de amor, que ele chama consciência, que faz com que ele sinta o sofrimento do uso que ele provoca na família, ele prefere não lidar com isso. Então ele torna-se uma pedra de gelo. O choro da mãe já não interessa mais. As explicações do pai, os pedidos do pai, não faz a menor diferença para ele. A preocupação dele, única e exclusiva, é como eu vou conseguir a minha próxima dose? O que eu tenho que fazê-la para conseguir? Vou começar furtando em casa? Vou começar furtando na rua? Porque é esse o caminho. A gente tem o contato com famílias o tempo todo, em que as coisas começam a sair do prumo, no momento em que eles descobrem que o filho está furtando dentro de casa. É R$20 que some da bolsa, né? É um berloque que sumiu da gaveta da mãe, né? É uma peça de decoração que de repente sumiu. Quebrou, eu derrubei e quebrou. Começam as mentiras, os álibis, as desculpas, as dissimulações, as manipulações. Esse é o caráter do dependente químico, né? É um caráter rebelde, né? Tem uma conduta totalmente fora dos padrões ditos de normalidade para a sociedade e começa a se comportar de uma forma totalmente inadequada. Por quê? Porque a droga já tomou conta da sua vida, né? Então, esse tipo de espírito, ele é basicamente espírito de nível inferior. Pode ser intelectualmente muito elevado, mas moralmente ele não tem ainda capacidade de entendimento, ele se afasta da divindade, ele se afasta de Deus. Não é que ele não tenha o conhecimento de Deus, não é que ele não tenha esse conceito. Não, ele tem, porque isso é inerente a todo o espírito. Assim como o amor é inerente a todo o espírito, né? Simplesmente ele não consegue lidar com isso. Ele não entende mais isso, então ele procura romper essa ligação. Ele não consegue romper, então ele faz de conta que ela não existe. Isso é de fundamental importância para entender também como é que nós podemos ajudá-los a recuperar a dependência química, voltando a encontrar a sua própria espiritualidade, independente da seita, da religiosidade que pregue, não importa qual seja, mesmo que seja um agnóstico, que entenda a espiritualidade de uma outra forma. Fazer essa ligação é importante, porque 60% da recuperação do dependente químico é ele voltar a ter noção da sua própria espiritualidade, ter noção do divino em si mesmo. E isso é muito importante. Ele busca o tempo todo comportamentos incorretos para se manter nessa situação de caos. É isso que ele quer. É isso que ele acha que deve ser a vida dele. Ele adoeceu. Ele não entende o que está acontecendo. Ele não compreende a si mesmo. É necessário que ele passe por um período de desintoxicação para recuperar essa capacidade de entendimento. Muitas pessoas acham que colocar o filho numa clínica é vergonhoso, colocar numa comunidade terapêutica, mas isso é necessário muitas vezes. A grande maioria dos usuários de drogas que a gente encontra estão na fase do abuso. Esses, graças a Deus, ainda têm capacidade para um tratamento ambulatorial. O dependente químico não. O dependente químico, ele já precisa de uma internação. E uma internação mínima de 6 meses. Leva, em média, 3 meses só para desintoxicar esse indivíduo. Não somos capazes de encontrar racionalidade nele sem desintoxicá-lo. O cérebro dele está doente. O cérebro dele está incapaz de conseguir racionalizar qualquer tipo de ideia de recuperação. Então, nós não podemos pensar em tratá-lo sem antes desintoxicá-lo. E mantê-lo dentro de uma clínica, de uma comunidade terapêutica, 6 meses é o mínimo necessário para ele começar a recordar o que é se tornar humano novamente. Vamos ver as características da família dentro do perfil do dependente químico.
famílias omissas. São aquelas famílias negligentes, né, por violência, ou negligentes simplesmente por não darem atenção aos seus filhos. Né? Infelizmente, a maior parte dessas famílias encontra-se na camada social mais baixa. Não significa que todos eles tenham essa característica de omissão. Né? O que se vê mais, justamente, é dentro dessas camadas. Mas isso pode ocorrer também nas outras camadas, nível médio alto. Né? Então, a gente tem que ter a noção de que as classes que são atingidas pelas drogas são todas. A doença mais democrática que existe é a drogadicção. Não tem porta que ela não consiga entrar. As famílias ditas permissivas são aquelas que têm o reizinho em casa, a princesinha, que pode tudo, não tem limite. Os pais não se dão ao trabalho de mostrar a ela que ela tem direitos, sim, mas ela tem deveres. Formar respeito pelas outras pessoas, ter noção de que o que ela faz pode afetar a outro, e ela tem que ter essa noção para que ela possa agir coerentemente com o bem-estar coletivo, e eles não fazem isso. Aí criam esses pequenos monstros que são capazes de tocar fogo em índio nas praças, né? São capazes de agredir porque aquele outro lá tem uma diferença no comportamento, principalmente na questão da sua sexualidade, ou simplesmente porque, do ponto de vista religioso, ele não professa aquilo que eu professo. São esses monstros que esse tipo de família criam. Eles têm uma tendência muito grande, são um fator de risco para o uso de drogas. As famílias intransigentes também, que é justamente o oposto, né? São aquelas famílias que superprotegem os filhos, né? Criam verdadeiros incapazes dentro de casa. Os põem numa redoma de vez, não, deixa que a mamãe resolve, deixa que o papai resolve. Não vamos, eu vou falar lá com o professor, não, você não tem que fazer isso. Não, eu vou lá falar com o professor direitinho. Gente, cada um de nós tem o seu potencial equilibrado para o enfrentamento da própria vida. Nós não podemos tolher nossos filhos de forma a criá-los como inúteis, achando que não são capazes de enfrentar a própria vida, por isso procuram uma fuga através das drogas. Isso não é amar. Superproteger não é amar. Isso é egoísmo, é impedir que o outro cresça, é impedir que o outro se desenvolva em todas as suas potencialidades. Nós temos que atinar a respeito disso. Nós não podemos criar nossos filhos para nós, eles não nos pertencem, eles pertencem ao mundo, eles pertencem a si mesmos. Nós temos que criá-los de forma a colocar na sociedade pessoas de bem, que sejam boas para si mesmos e para os outros. Há uma diferença muito grande em que a gente proteger os nossos filhos que estão ainda em condições de incapacidade própria e aquelas que nós impedimos o crescimento deles. A melhor proteção que podemos dar aos nossos filhos é torná-los capazes de proteger a si mesmo. E ainda assim, fazendo tudo certo, isso responde por 80%. Eles têm livre escolha, livre-arbítrio. Eles têm uma bagagem quando encarnam aqui. Eles já trazem uma bagagem. Então nós temos que ter essa noção de que, mesmo fazendo tudo certo, no fim de tudo, a escolha é deles. Eles é que vão decidir o rumo que vão dar às próprias vidas. Se um rumo correto, se um rumo doentio. Joana de Ângela castiga um pouco, né? Então ela mostra, né? Ela, sem meias palavras, que é no lar que nós preparamos esse. É o lar que é responsável pela felicidade ou pela infelicidade dos nossos filhos. Se nós não fazemos aquilo que é o correto, eles vão se tornar infelizes. E nós vamos responder por isso, porque eles nos são entregues com uma finalidade, serem orientados para a vida, e não para serem posses da nossa vida. E ela afirma, né, que, respeitando-se tudo, criamos indivíduos capazes de um enfrentamento da vida saudável, capazes de tomar decisões corretas,
não se frustrarem com o insucesso, porque é assim que a gente tem que ver. A vida não é um mar de rosas, mas também não é um inferno. Todos nós temos o potencial de vivenciar a vida de forma boa, equilibrada e feliz, se nós escolhermos assim. Mas temos que ter uma bagagem para isso, temos que ter ajuda para isso. É essa formação da nossa personalidade, do nosso caráter, que está a cargo da família, não é? E vem mais adiante, mostrando que os pais, os adultos em geral, são os exemplos, são os modelos para esses filhos. Isso vem em consonância com o que os grandes educadores desse país, né, homens como Samitiba, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Luiz Condé, dizem, e os outros do passado, Freire, né, educadores renomados, que disseram que exemplificar não é uma forma de educar, é a única forma de educar. Não quer que seu filho beba? Não beba você. Não quer que seu filho fume? Não fume você. Quer seu filho honesto? Seja honesto você. Crie um modelo que ele se orgulhe em seguir. Porque a criança, ela escuta só 3% daquilo que a gente fala, mas observa 100% do nosso comportamento. Então, quando a gente faz uma preleção maravilhosa sobre a mentira para os nossos filhos, dizendo como é errado mentir, como traz danos a mentira, e no momento que o telefone toca, a gente chega e diz que eu não estou, tudo aquilo que você disse foi por água abaixo, porque a mensagem que você passou foi, em determinadas situações vale a pena mentir. Gente, se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que começar mudando o nosso próprio comportamento. A única forma de mudar o seu mundo, o seu entorno, é mudando a si mesmo, porque você não tem a capacidade de mudar o outro, você só tem a capacidade de mudar a si mesmo. Ao outro cabe modificar-se, mas certamente, se você se modifica, a sua influência vai gerar uma mudança no outro. A personalidade do dependente químico, né? Baixo autocontrole, perde a cabeça com muita facilidade, né? Não é capaz de enfrentar as coisas com paciência, tem baixa autoestima, se vê menos do que os outros, acha que não é capaz, ele não tem noção do próprio potencial. É uma pessoa insensata, acha que é coragem assumir riscos desnecessários. Uma pessoa que tem ameaça à sua vida por escolha própria, sem que isso traga um benefício real à humanidade, é um insensato, é um suicida. Não é um corajoso, não é um humanista. É apenas uma pessoa que não dá valor à própria vida, que é o bem mais caro que nós temos, é o presente mais maravilhoso que Deus nos deu. E nós afrontamos a Deus quando ameaçamos essa vida. E a agressividade. Indivíduos muito agressivos não sabem lidar com situação que não seja pela força. São fatores de risco dentro da personalidade do dependente químico. Permanecem com ele, se ele se equilibrar, de forma dormente, né? Mas é um fator de risco dentro da personalidade deles para que eles comecem a utilizar. Um ou dois desse tipo de personalidade, isoladamente, não é problema. Mas quando se soma outros comportamentos inadequados, torna-se um forte fator de risco para o uso de drogas. E por incrível que pareça, na questão 101, quando se avalia quais são as características dos espíritos inferiores, justamente exatamente esse comportamento que Kardec tem como resposta. Predominância da matéria, predominância do mal, orgulho, egoísmo. São espíritos inferiores. A gente tem que ver que nossos filhos que adoecem nessa situação são espíritos inferiores. Dependência química é uma doença da personalidade, não é uma doença do caráter. Eles não adoecem porque são mau caráter. Eles não se tornam dependentes químicos porque eles não prestam. Não são vagabundos. São pessoas que têm personalidade fraca para o enfrentamento da vida.
porque não foram devidamente preparados para isso. Então a gente tem que parar com esse preconceito de que achar que o dependente químico é um marginal. Não é. É uma pessoa que adoeceu. Uma pessoa que precisa de atenção, precisa de tratamento, precisa recuperar a sua humanidade que ele esqueceu. Mais uma vez, Joana de Ângeles vem martelando, né? Que a razão de todas essas doenças nossas, destrutivas, ainda é a inferioridade de grande parte da humanidade. Nós já tínhamos essas informações há muitos anos, não demos atenção a elas. A espiritualidade vem nos dando essas informações há muito tempo e nós simplesmente não entendemos ou então fechamos os olhos. A maioria de nós realmente não entendeu. Não estávamos prontos para isso até o momento que nos confrontamos com a dependência química e outras doenças degenerativas morais. Mas as informações já estavam lá há muito tempo, há 150 anos já estavam lá. E continua o desenvolvimento do pensamento de Joana de Ângeles, né, e o questionamento de Kardec, das pessoas que têm desgosto pela vida. De onde vem esse desgosto pela vida? Da ociosidade, da falta de fé. Uma questão muito importante no tratamento do dependente químico é fazer com que ele recupere a sua fé, a sua espiritualidade. Isso é muito importante. Por isso é importante que os pais venham trazer os filhos para a evangelização. Mas não é trazer e deixar, é trazer e ficar. Porque, como eu disse anteriormente, é o exemplo que motiva a criança a querer se tornar como o pai, como a mãe. Não adianta vocês chegarem aqui, trazerem as crianças para a evangelização, deixar com as evangelizadoras, sair e vão para o bar, tomar uma cervejinha com os amigos, vão fazer outras coisas, não relacionadas à fé, naquele momento em que a fé tem que ser mais importante. Porque o que vocês estão fazendo é justamente preparando seus filhos para trazerem seus netos para cá e eles irem com os amigos tomarem a cervejinha dele, fazerem outras coisas e não se dedicarem à fé. Isso é uma bola de neve. Quem é que vai parar de rolar essa bola de neve ladeira abaixo? Essas criaturas ficam se sentindo inadequadas, totalmente inadequadas. Por isso elas procuram um meio de fugir dessa situação inadequada através de uma realidade fictícia, uma realidade ilusória. A droga proporciona isso. A droga dá a eles aquilo que eles querem, um mundo de fantasia, o não pensar na realidade, torná-los capazes de enfrentar a realidade que eles criam. E isso é importante para entender que eles estão numa situação de fuga e nós temos que procurar ajudá-los a interromper essa fuga, mostrar para eles, você tem condição, você é capaz, você só não lembra disso. Algumas condições são fatores de risco para a dependência química, nós chamamos de comorbidade. Mas recentemente eu estava assistindo uma palestra do CONDEC com o Dr. José Servo, um psiquiatra especialista em dependência química, em que ele disse o seguinte, o título da palestra era o seguinte: comorbidades são regra, não a exceção. E eu não entendi, fui assistir a palestra porque o título não me soava muito inteligente, porque normalmente a gente pensa na comorbidade como uma sequela, e não é. A comorbidade ela pode estar instalada antes como um fator de risco para o dependente químico. Então, todo dependente químico tem uma comorbidade? Tem, vai ter. Se não uma comorbidade pré-dependência química, será uma comorbidade sequelar. Mas ele vai ter, não tem como. Agora, nem todo paciente que tem uma comorbidade vai se tornar um dependente químico. Se ele for tratado de forma equilibrada, corrigida, todos os potenciais danosos daquela comorbidade, ele provavelmente não se tornará um dependente químico, mas todo dependente químico vai ter uma comorbidade. Então, nós temos algumas aqui muito características. O transtorno de conduta, né, um transtorno que é
violento, porque o adolescente, isso na fase da adolescente, ele começa a desafiar os pais, mas não de forma natural, aquele desafio que ele diz, torna-se rebelde. Ah, você não me entende, e sai, mas depois está de boas com os pais, tranquilo. Não, esse transtorno é um transtorno muito violento, torna-se agressivo, é patologicamente agressivo. Ele desrespeita pai e mãe, os avós, não se interessa, alguma coisa nele está funcionando mal no cérebro dele, e ele não consegue controlar essa situação, não é? É interessante porque nós temos recentemente o diagnóstico do transtorno desafiador opositor que ocorre em crianças com menos de 10 anos de idade, né? É o teimosinho, só que não é aquela teimosia de birra que para depois de algum tempo se a gente não dá atenção, não, aquela persiste, levando até a agressividade com os pais, com os tios, com os avós, com os coleguinhas, com os irmãos. Isso é uma condição patológica. Só que ela é ainda muito pouco estudada, muito pouco trabalho eu consegui a respeito disso. No entanto, alguns especialistas já acham que isso é um estágio inicial para o transtorno de conduta e que deve ser observado. Por quê? Porque essas crianças, quando não tratadas, desenvolvem o transtorno de conduta. Então, uma coisa que foi recentemente identificada, ainda tem muito pouco histórico médico de pesquisa, né, que possamos identificar com mais clareza, mas já há uma ideia de que seja uma fase de um transtorno já conhecido. O TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Foi moda há algum tempo, né? Tudo que era criança levada era considerada como portadora de TDAH. Um trabalho de um neuropediatra francês desabou ele encontrou apenas 2% de TDAH em todos os casos que ele estava reavaliando de crianças com esse diagnóstico, mostrando o que Isamitiba já falava, que a maioria das crianças diagnosticadas com TDAH são crianças mal criadas, sem limite, que os pais não se dão ao trabalho de impor condições e regras para elas. Muito poucas das crianças desenvolvem realmente o TDAH. No entanto, nós vivemos uma época em que nós drogamos as nossas crianças, enfia a Ritalina nela, sem necessidade. Nós estamos predispondo essas crianças a se tornarem usuários de drogas no futuro. A gente tem que ter mais atenção, deixarmos de lado os nossos interesses e assumirmos as nossas responsabilidades de pais. É uma responsabilidade muito importante. Nós não temos que ser amigos dos nossos filhos. Amigos eles encontram nas ruas. Nós temos que ser pais, pai e mãe. Tem que haver uma hierarquia nessa família. Pai e mãe tomam decisões, os filhos as cumprem, até o momento em que eles tenham consciência suficiente, bagagem suficiente para começarem a tomar as suas decisões, até o momento de saírem de casa para fazerem as próprias vidas. Mas até lá, família, ditadura do amor, não tem nada de democracia. O transtorno bipolar, a maioria conhece, antigamente chamado de maníaco-depressivo, né, é um fator de risco para a dependência química, é preciso controlar. Né? O bipolar, ele infelizmente é um pouco rebelde, né? Porque ele tem que depender de medicação. E a medicação que é utilizada os deixa mais ou menos obnubilados, eles ficam meio inconscientes de si mesmos, né? E dificulta a manutenção do tratamento por causa disso. Transtorno borderline são as neuroses e as psicoses. Tentativas de suicídio é um sinal de alerta, fator de risco para o uso de drogas. Afinal de contas, o dependente químico é um suicida, só não admite isso. Transtorno de personalidade antissocial. Aí nós encontramos os nossos sociopatas, os psicopatas, esses não tem jeito, o final deles é cadeia, não tem condição, eles não têm condição de conviver na sociedade. Mas é um fator de risco para o uso de drogas, que potencializa a psicose, a psicopatia, a sociopatia deles. Fatores de proteção.
Adolescentes com fortes laços familiares, onde a família é funcional, né? Esqueçam essa questão de família perfeita, não existe família perfeita. Família perfeita só no anúncio da Doriana. Tá? Existe a família que funciona e a família que não funciona, a família disfuncional. A família disfuncional precisa de ajuda. Inclusive é nessa área que a gente trabalha hoje em dia como voluntário, ajudando as famílias disfuncionais que tenham casos de dependência química ou comportamento inadequado entre seus entes queridos. É a nossa área de atuação voluntária no momento, né? Mas existe a família que funciona, e a família que funciona é um fator de proteção para o adolescente na questão droga. Não quer dizer que ele não vá experimentar, mas ele tem um potencial de experimentação, de escolher experimentar muito menor do que aquele que vem de uma família disfuncional. Ele vai saber dizer não quando foi ofertado. Tem um potencial de chance de negar-se a usar a droga muito maior do que o outro. A autoestima dele vai estar normal, é lógico. Ele foi bem formado. Sua personalidade foi bem desenvolvida. Ele é um ser humano que tem o potencial dele reconhecido por ele mesmo. Então ele sabe enfrentar a própria vida, os desafios que ela apresenta de forma equilibrada. Não se frustra com os insucessos de uma forma tão ruim. Lógico que um certo grau de frustração a gente sempre tem, né? A gente se frustra até depois de adulto. Quando a gente vê, por exemplo, no meu caso como médico, se um tratamento não vai bem, eu fico frustrado, mas isso não é o suficiente para me desequilibrar. Faz parte da vida, eu tenho que entender isso, seguir em frente, tentar de novo. Por que a gente cai? Para aprender a levantar. Adolescentes com compromissos educacionais importantes, aqueles que dão valor à escola, ao conhecimento, ao estudo, aqueles que os pais não foram desafiar os professores nas escolas, porque tomou o celular que ele estava querendo usar na sala de aula, porque deu uma nota baixa, porque ele foi fazer uma prova para a qual não estava preparado, porque paga a escola e acha que o filho tem que passar de qualquer maneira. Adolescentes que têm um comportamento oposto a esse, que dão valor à escola, respeitam os seus professores, sabem que a importância da escola está no seu futuro, é um fator de proteção para o uso de drogas. E aí vem o fator mais importante, explanado por todos os especialistas que trabalham na recuperação de dependência química, a espiritualidade. Responde por 60% da recuperação do dependente químico. Restabelecer a espiritualidade do dependente químico. Não importa qual seja a religiosidade dele, ou se ele não tem religiosidade alguma. É importante que ele recupere a capacidade de ver o divino dentro de si mesmo. Saber que ele é algo mais do que aquela carne que ele está usando naquele momento. Saber que algo mais o espera, que ele tem um valor que ele mesmo desconhece. Recuperar isso é um fator de proteção que recupera a maioria dos dependentes químicos, infelizmente ainda muito baixo. Nós temos um índice de recuperação que aumentou em 100% nos últimos 10 anos. Mas, infelizmente, esse índice, em termos absolutos, responde apenas por 22% de recuperação. 78% a gente ainda perde para as drogas. E quando eu falo perda, estou falando em óbito. 78% dos usuários de droga ainda morrem. A codependência. Essa é a área que eu estou militando atualmente, né? O que é a codependência? A codependência é o envolvimento daquele que tem uma ligação emocional com o dependente químico ou aquele que tem um comportamento inadequado e que, por causa da doença do outro, esquece de viver a sua própria vida e passa a viver a vida do outro, adoece junto. Nada mais importa a não ser a vida do dependente químico, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. É não dormir enquanto não ouvir a maçaneta da porta abrindo. É para não ficar longe do celular por causa de uma chamada, ou então fica buscando no celular e escuta o tempo todo. Estou chegando. E esse estou chegando não chega nunca, porque a próxima dose é mais atraente.
O transtorno de dependência química, codependência química, né, ou de comportamentos inadequados, porque existem vários tipos de transtornos codependentes, várias raízes, mas o evento é um só, o mecanismo é o mesmo. Ele leva o indivíduo a esquecer de si mesmo para viver a vida do outro a tal ponto que ele pode desenvolver doenças reais, hipertensão, diabetes, né? Ele adoece com isso. São indivíduos que esquecem de si mesmo, não cuidam mais de si, negligenciam a própria alimentação, as próprias necessidades em função do outro. Os estágios da codependência já estão bem mais claros hoje em dia, né? Antigamente, não, como transtorno, diferentemente da dependência química, que tem o seu código na Organização Mundial de Saúde, no Código Internacional de Doenças, a codependência ainda é vista como um transtorno, mas já há correntes querendo colocá-la como uma doença real e colocá-la dentro do CID, o Código Internacional de Doenças, mas por enquanto ainda é considerado um transtorno. A gente que lida já com codependente, a gente já vê isso como uma doença, porque realmente é um comportamento doentio. O primeiro estágio é só de negação, né? Quando os pais dizem, não, é só uma fase, ele está nessa fase e daqui a pouco ele larga isso, né? Começa a ocorrer tensão dentro da família, desentendimentos, né? As pessoas deixam de falar, simplesmente porque não aceitam o que está ocorrendo, não entendem o que está ocorrendo, não sabem o que fazer, então eles preferem negar. Negam que a coisa está ocorrendo, nega que a doença está progredindo no seu ente querido. Passam para o estágio de controle, começa a barganha. Olha, filha, você vai fazer o seguinte, tá? Nós vamos ter que, eu vou te deixar, vou comprar para você, mas você só usa dentro de casa. É uma ilusão. Ele vai usar dentro de casa, vai usar lá fora, vai usar onde der vontade para ele. Um amigo vai oferecer, ele vai usar. Mas a família acha que deve ter o controle. Aí começa também a arrumar desculpas para eles, né? Começa a achar que deve fazer um controle de onde ele vai, onde ele vem, e não consegue. Simplesmente não consegue. Não está no seu poder fazer isso. Recentemente tivemos o contato com um casal que estava tentando fazer isso. Não dormia. Tirava a maçaneta da porta para tentar fazer. Dava um jeito e saía. Ia sair do mesmo jeito, saía. E eles não sabiam onde é que estava. Aí dizia, olha, eu vou tirar um cochilo, mas você não pode sair. Não pode sair? Você vai estar dormindo, você acha que eu vou fazer o quê? Não tem controle nenhum. Ocorre logo a desorganização familiar, inversão de valores e inversão da hierarquia familiar. O dependente químico passa a tomar o controle da família. Ele quer manter a família no caos, porque ele quer continuar naquele mundo de drogas. Ele adoentou e a maneira de ele controlar isso é tomar conta da família. Ele mente, dissimula, manipula, consegue apertar os botões certinhos para que ele obtenha as reações que ele quer de cada membro da família. Na última fase, com a exaustão emocional, a família se desagrega. Se ele tem irmãos, ou eles vão começar a se associar com ele, ou então, se não gostam da atitude dele, se afastam completamente. Esperam ter a maioridade para sair de casa, não querem mais viver naquele caos, se afastam de pais e mães que eles consideram culpados pela relação do filho mais velho ou mais novo com as drogas, não importa quem. Começam a se afastar desse mundo. O pai não aguenta mais viver aquela situação, a grande maioria, dissolução do casamento. E eles saem de casa e a carga fica nos ombros da mãe, na maioria das vezes. E o que a gente vê dentro dos nossos grupos, da organização de qual a gente faz parte, o Amor Exigente, é que é a mãe, a maioria das vezes, que vem buscar ajuda, porque ela está só. Todos foram embora e ela ficou com a carga, com aquele peso daquele filho doente, daquela filha doente, porque todos os outros se afastaram, não aguenta mais. A família deixou de existir como grupamento social equilibrado. Ela se dissolve. Na melhor das hipóteses, quando se recupera,
se recuperam como amigos. O núcleo familiar acabou. Não tem mais condição, não tem mais volta. Chegou num ponto tal em que é incapaz de retornar àquele ambiente familiar que existia. As feridas se tornam muito profundas. São dito coisas que não se deveriam ter ditos e a pessoa não consegue mais esquecer. E no melhor ambiente possível, se toleram. No final, tudo são escolhas. A escolha do indivíduo em enveredar pelo caminho das drogas para fugir da sua própria realidade, a escolha da família em aceitar aquela situação porque não entende, deixa de procurar ajuda o mais cedo possível, escolhas que nós fazemos desde o momento em que nós nascemos, encarnamos aqui, porque nossa vida é isso. Até o momento do nosso desencarne, nós fazemos escolhas o tempo todo, nem todas acertadas, mas é a escolha que a gente faz. Escolhemos viver bem, escolhemos viver mal, escolhemos uma roupa boa, escolhemos andar como andrajos, escolhemos usar um carro bom, escolhemos andar de ônibus, escolhemos nos casar, escolhemos nos separar, escolhemos ter filhos, escolhemos o tempo todo. A vida é feita de escolhas, né? E ela está bem representada num poema cantado que é uma das músicas mais lindas que eu já escutei, de Almir Sater e Renato Teixeira. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. E no final é isso. Ser feliz também é uma escolha. Obrigado pela atenção de vocês todos, pela paciência. E vou deixar aqui um convite para todos. No dia 23 de setembro, no auditório da Paróquia de São Cristóvão, estaremos realizando a Jornada Amor Exigente, né? Prevenção e sobriedade, assuntos de família. Entrada franca, todos estão convidados. Para quem quiser mais informações a respeito disso, né, ou precisar de algum auxílio nesse sentido, aí estão os nossos contatos, os dias das nossas reuniões, né? Eu devo dizer, agradecer à casa mais essa oportunidade de trazer um pouco mais de informações a respeito desse assunto, um assunto ainda muito espinhoso, né? Essa palestra é derivada de um trabalho que a gente fez no Amor e Caridade o ano passado, uma palestra que se desenvolveu num seminário que nós apresentamos nesse início de ano, onde a gente trouxe muito mais informações do que o tempo nos permite trazer hoje, né? Foi bem reduzida, mas a gente tem à disposição mais informações para quem tiver mais interesse. Obrigado a todos.